Gente, vamos para mais uma aula de desenho geométrico e a aula de hoje é sobre representação de prismas em épura. Os dois prismas que a gente vai trabalhar são esses aqui, que é o prisma de base triangular e o prisma de base quadrilátero. Vamos lá. Prismas são fábricas geométricos que necessariamente possuem todas as faces planas e pelo menos duas paralelas. E os prismas podem ser retos, de arestas laterais, fazendo um ângulo de 90 graus com a base, e todas as arestas laterais possuem o mesmo tamanho. Os prismas oblíquos possuem arestas laterais que fazem ângulos obtusos, maiores que 90, ou agudos, menores que 90, com a base. E devido à sua inclinação, elas não têm o mesmo tamanho. Os prismas são classificados de acordo com os polígonos que constituem a sua base. Logo, se um prisma é triangular, a base inferior e a base superior são triangulares. Os prismas quadrangulares têm suas bases como quadriláteros. Os prismas pentagonais têm suas bases como pentágonos. E os prismas hexagonais têm suas bases como hexágonos. E os prismas heptagonais têm suas bases como heptágonos. Agora a gente vai ver uma maneira que pode ser cobrada a projeção dos prismas retos nas épuras. Na épura. Determine as projeções dos prismas retos de bases retangulares apoiados em π, dado AB e AD, arestas de base, AE, aresta lateral. Quando o exercício diz que o prisma está apoiado em π, é que não tem distância da linha de terra para o pilinho. O prisma está encostado, ele não tem nenhuma altura ali naquela diferença. Então, como é que a gente faz? Se ele diz que as bases são retangulares, ele diz que são duas arestas paralelas, 2 a 2. Então, a gente sabe que a AB AD, sendo que tem uma paralela. AB e uma paralela a AB. Assim a gente acha o ponto aqui, formando a base inferior do prisma. Do E' até a linha de terra é o que a gente chama de altura do prisma. O A, o D e o E estão sempre na mesma linha de chamada. Olhando de frente, a gente pode ver que a projeção em pilinha é a da maior face do prisma retangular. Agora a gente vai nomear a base superior. Vai ficar coincidindo A com E, B com F, C com G e D com H. Fazendo as projeções em pilinha, o A fica a linha aqui, o E' foi dado, B' fica embaixo por ser a base inferior, o F em cima, F em cima, o C' coincide com o B', assim como o D coincide com o A'. O G coincide com o F' e o E' com o H'. E assim fica a projeção do prisma retangular reto. Agora a gente vai ver a projeção do prisma retangular oblíquo. A base fica um retângulo inclinadinho.
mas funciona da mesma maneira do primeiro. São arestas paralelas que formam a base. E aí a gente acha o ponto C. A projeção aqui fica um pouco diferente porque os pontos não coincidem, mas ainda assim, por estar apoiado em π, o E continua sendo a nossa altura, o E' no caso. Começando nomeando a segunda base, o A coincide com o E de novo, o B com o F, o C com G e o D com H. Aqui, quando a gente for fazer as linhas de chamadas, a gente vê que os pontos lá em cima não coincidem. Puxando a linha de chamada do D, do A, do B e do C. Estes têm o mesmo tamanho, que no caso é delimitado por E'. Sendo que essa linha, o A gente não enxerga, porque olhando o sólido desse ponto, quando a gente olha para frente, é uma aresta que está escondida pelas faces do prisma. Então, ela é pontilhada, porque a gente sabe que ela está ali, mas a gente não enxerga. E as outras são visíveis, então elas ficam em rosa. Nomeando os pontos, fazendo as projeções em pilinha. O A aresta inferior fica aqui como A', B fica aqui como B', C' aqui, D' aqui, H', G' e F'. E essa é uma maneira simples que o exercício pode ser cobrado. Prisma reto, altura 35 mm, base triangular ABC em π, base superior DEF. Então, como ele indica o triângulo, a gente vai optar por um triângulo retângulo. Fazendo o ângulo de 90. Pronto, um triângulo retângulo. Como ele diz que a base superior é DF, a gente vai nomear essa base aqui com a base inferior ABC. Como ele dá a altura de 35 mm, a gente marca aqui na régua, a partir da linha de terra, 35 mm, que são 3,5 cm, a partir do A. Quer dizer, na mesma linha de chamada do A. E a mesma coisa no B. Fazendo as projeções, o A' fica aqui, o B e o C' coincidem na linha de terra. Nomeando a base superior, que ele diz que é DEF, o A vai ficar com o D, o B com o F, o B com E, desculpa, e o C com F. E aí, nomeando, o D vai ficar lá em cima, o D', o E e o F coincidindo lá em cima também. E esse foi o nosso exercício, galera. Até a próxima aula. Então, gente, como ele não diz tipo de triângulo, a gente pode fazer qualquer um. A gente vai fazer um triângulo, sei lá, qualquer um aqui.